Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, muito bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos a palavra que Deus tem colocado em nosso coração. E eu sei que Deus há de ministrar no coração de cada um dos nossos irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas 20. Segunda Crônicas 20. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse texto, tá? De 2 Crônicas 20. Vou estar lendo alguns versículos, mas nós vamos dar continuidade nesse capítulo 20. Então, se você não está com o texto aberto, olha para o telão. Mas se tiver com o texto aberto, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. O tema dessa mensagem é: saindo do medo para o lugar de bênção que Deus tem nos prometido. O tema então é saindo do medo e indo para o lugar de bênção que Deus tem nos prometido. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos orar. Amém. 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neumitas, não é menonitas, tá? É neumitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão e Azazon Tamar, que é de Engede. Então Josafá teve medo. Fala comigo, teve medo. Teve medo. E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá, versículo 4. Se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Eu vou parar aqui e vamos orar. Depois eu vou dar continuidade a alguns versículos. Então mantenha sua Bíblia aberta no capítulo de 2 Crônicas 20. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós queremos que ela por si só se fale no nosso meio. Pedimos ao Senhor que possa cuidar, ministrar, direcionar, conduzir. Meu Pai, eis-nos aqui na tua presença. Te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para mim. É normal do ser humano ter medo. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, ou por algo que não está no nosso alcance, ou está fora do nosso controle, muitas vezes nós entramos em crise de medo. O medo nada é mais a insegurança ou a incerteza do que há de vir. Nós atualmente também estamos passando por um período de medo, onde nós estamos batidos, onde a pandemia tem vindo, rumores que não tem mais a UTI, coisas que têm acontecido na nossa vida. O perigo de fato é real, assim como estava também na vida de Josafá. Josafá sabia que o medo era real e que aquela situação que estava vindo para a sua vida era real. Quantas notícias também não têm chegado, assim como chegou para Josafá, chega dizendo notícias ruins. Quando nós abrimos os telejornais, nós ouvimos notícias ruins. Quando nós ouvimos pessoas perto de nós que estão doentes, começamos a ficar abalados. E o medo faz parte do ser humano. Mas o medo, ele tem a função de muitas vezes nos paralisar e de nos parar. E Josafá então, ele tem uma posição diante de Deus que nós temos que aprender com ele. A primeira posição que Josafá tem diante de Deus
é que o medo não poderia pará-lo. Então ele vai para o lugar certo. O medo tem que te levar a um objetivo, não de você ficar recluso apenas e falar: ai Deus, coitadinho de mim, agora tudo acabou. Mas o medo tem que ter um objetivo na sua vida, de buscar o Senhor. Quantas pessoas deixam de buscar o Senhor? Quantas pessoas deixam de estar diante do Senhor? E Josafá sabia que o medo estava presente, estava batendo a sua porta. Então ele propôs de buscar o Senhor. Então, nesse tempo de momentos de medo, o Senhor está falando para nós: é importante você buscar o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Eu posso ouvir um amém? Mas ele não parou só por aí. Ele também se pôs então e apregoou jejum. Outra coisa importante que o crente ou cristão deve ter é também essa disciplina do jejum, onde vai te fortalecer na sua caminhada e vai te fortalecer na intimidade. Entenda, o jejum não é uma barganha. O jejum então é para que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus diante dessa situação o qual você está passando. Eu não sei qual é a situação que você tem passado por esses dias, que tem te trazido um desconforto, mas a situação que estava trazendo desconforto para Josafá era real. E ao invés de Josafá então tomar atitudes diferentes, ele começa a voltar para o propósito qual Deus tinha designado a ele. A grande questão é que o povo começou a entender então que era necessário buscar ao Senhor. Sabe, irmãos, e os irmãos começaram o quê? A congregar. Eu sei que o medo muitas vezes nos paralisa de estarmos aqui na igreja. Ele tende a nos parar de estarmos aqui. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O jogador só é jogador se ele estiver jogando. Você entende o que eu estou falando? O padeiro só é padeiro quando ele está fazendo pão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O nadador é nadador quando ele está nadando. E aonde nós vamos buscar a força do Senhor é quando nós estamos congregando. Ali a nossa identidade é marcada. De fato, tem algo nele que é diferente. Ele congrega. Ele está congregando. Ele não deixou, mesmo diante do medo, da circunstância, não deixou de estar congregando. Mas outras atitudes aqui o fez sair do lugar do medo e o levou para o lugar da promessa e para o lugar de ouvir a bênção de Deus. Então Josafá, ele começa a ter alvos específicos. Se você olhar no versículo 12, vamos lá. Ele começa a clamar ao Senhor e ele fala: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, olha agora o grande desafio. Ele reconhece que não tem força, ele reconhece que não tem sabedoria, ele reconhece que não tem como lidar com a situação. Muito parecido conosco, sim ou não? Não tem como lidar com a situação, não tem como lidar diante da adversidade. Ele fala claramente: olha, e o problema que você está passando, muitas vezes você fala: Senhor, não tem como, não tem como, não tem como. Mas Ele agora dá aqui a garantia para nós, e o exemplo de sair desse lugar de medo, desse lugar que te incomoda, para a bênção de Deus. Vou ler novamente o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Mas agora entra um porém. Fala comigo: porém. Fala forte: porém. Os nossos olhos estão postos em ti. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós não podemos tirar os olhos do Senhor, porque Ele é a nossa força.
Quando nós começamos a olhar para as dificuldades e elas são reais na nossa vida, aqui Josafá começa a trazer uma grande importância para nós. Nós não podemos deixar de colocar os olhos no Senhor. Nós temos que estar com os olhos em Deus. Nada adianta ficar preso, olhando para os problemas, olhando para as dificuldades, olhando para a realidade que está aí tão real, batendo a cada dia mais a nossa porta. Os problemas que você tem passado, não adianta você ficar sentado, chorando e falando e lamentando e falando: nossa, é grande, é grande, é grande. Os seus olhos têm que estar postos no Senhor. Eu posso ouvir um amém? Mas ele não parou aí. Entende algo? O medo, ele tende a nos paralisar. O medo, então, tenta minar a nossa força. O medo, então, tenta focalizar que o problema é maior do que o nosso Deus. E é tão interessante que quando Josafá começa a buscar, a palavra de Deus diz que algo acontece. É tão interessante quando ele começa a buscar, mas ele não estava buscando sozinho. Fala para o seu irmão: não é sozinho. Olha o versículo 14. Olha o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio do quê? Pega na mão do seu irmão e fala: não deixe de congregar. Fica firme. Sabe por quê, meu irmão? Existe uma promessa de Deus. Existe uma promessa e o salmista foi enfático nisso. Então toda estratégia do inimigo é nos afastar do meio da comunhão, é nos afastar do meio da congregação, é nos afastar do meio da reunião, é nos colocar medo, pânico. Mas existe uma promessa e o salmista foi bem enfático nisso. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em unidade. E a partir do momento que os irmãos vivem unidade, ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Receba a vida nessa área que você está passando nesta hora. Essas dificuldades que você está enfrentando nesta hora, receba a vida de Deus na sua vida. Receba a vida de Deus na sua vida. Aonde há morte, haverá vida. Aonde estava amarrado, o Senhor nesta noite coloca por terra. O Senhor desfaz nesta hora, porque aqui o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu posso ouvir um amém? A vida de Deus está aqui, a bênção de Deus está aqui. E quando nós nos reunimos, o Senhor ali ordena a sua bênção. Você pode aplaudir ao Senhor? Mas não parou. A segunda atitude que nós temos que ter também, outra atitude, é crer que quando você busca o Senhor, Ele assume a sua luta. Olha para mim, você não entendeu. Quando você começa a buscar o Senhor, Ele fala e olha para você: ei, eu vou entrar nesse negócio aí. Oh, eu vou entrar nessa luta aí. Porque você colocou de lado o seu medo, você colocou de lado a sua insegurança, você colocou de lado a sua incerteza. Presta atenção. Recharabassudaramachaya. Repacharabassuia. Aquela pessoa que te delatou, você sabe o que eu estou falando, ela te deletou, quis te envergonhar, mas o Senhor está falando para você: eu vou te honrar em dupla honra. Sabe por quê? Porque eu não sou Deus que minto. Quando eu prometo, eu faço. Porque eu não sou como um homem. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E a minha palavra não volta vazia. Tentaram te prejudicar, mas eu, Senhor, te darei dupla honra. Entende algo? A partir do momento que nós buscamos o Senhor, Ele começa a entrar. E aquele homem que estava agora com medo, inseguro, enche os seus pulmões. Versículo 15. E grita em alto bom som:
Disse então a Josafá: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis, porque nesta grande multidão, por esta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. De Deus. Deus está falando agora para sua casa, para sua família. Por que você tem temido? Por que você tem entrado em desespero? Por que você achou que era o fim da sua vida quando aquela pessoa não aceitou o namoro com você? E você até mesmo pensou em tirar a sua própria vida. E Deus fala para você: eu tenho o melhor para você. Aquela pessoa te trazer grande problema, e você achou que era o fim. Não, Deus tem reservado algo para você bem melhor. Então para que você tem temido? Tem achado que é o fim? Ele, o Senhor, está falando para você: esta peleja você não terá que pelejar. Agora, sabe o que Deus quer dizer para nós? Agora no versículo 17, Ele vai enfatizar algo tremendo. Versículo 17, Ele vai enfatizar e vai reforçar a mesma coisa, que nós devemos tomar uma posição diante de Deus. E essa posição é de parar de querer resolver tudo e entregar de fato nas mãos de quem pode fazer por nós. Olha o versículo 17. Neste encontro ele enfatiza: não tereis de pelejar. Mas ele fala: tomai posição. Toma posição. Toma posição, fica na postura que eu quero que você esteja. Para de achar, você entregou de fato nas minhas mãos, então deixa eu agir. Se você tem que confiar em mim, porque aonde está as mãos dos homens, a minha mão não pode operar. Mas a partir do momento que você deixa as suas mãos e entrega nas minhas mãos, eu começo a agir ao seu favor. Então pare de tentar resolver tudo. Deixe o Senhor agir na sua vida. Não interfira nos propósitos de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe da maneira que faz e como faz. E mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja percebendo, o Senhor está pelejando por você. Então fale para o seu irmão: tenha posição. Posição. E essa posição nos leva a algo muito específico. Fala para o seu irmão: essa posição quer te levar para algo muito específico. A adorar a Deus. Yes! Eu quero que você seja um adorador, não apenas um cantor. Eu quero que você seja um adorador, não apenas mais um participante da reunião aqui. Mas a adoração está além daqui. A adoração não é bajulação, a adoração não é cantoria, a adoração é um estilo de vida. Aonde quer que você esteja, seja um adorador. Versículo 18 e versículo 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A luta está lá. O povo está marchando e vindo ao nosso encontro.
Mas aquele que está em Deus se prostra, porque ele sabe que a sua força não está nas suas mãos, nem está na sua boca, mas a sua força está nos seus joelhos. Quando a circulação quer te curvar, quer te colocar para baixo, ela está te empurrando, ela está te oprimindo, caia de joelhos diante do seu Deus. Adore. O rei não se curva para ninguém. O rei é a autoridade máxima. Mas ele entendeu que a adoração é o lugar de intimidade. Aquilo que ninguém, nem mesmo a circunstância, nem mesmo ninguém pode roubar isso de você. Adore. Pare de murmurar. Adore. Pare de reclamar da vida. Adore. Pare de temer. Adore. Pare de falar: Deus, o Senhor não está agindo. Adore. A adoração nos leva ao próximo passo, de crer em Deus. Versículo 20. Pela manhã cedo, levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles. Pôs-se Josafá de pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Você crê em Deus? Então você está seguro. Agora a segunda parte é forte. Crede nos seus profetas e prosperareis. Credes nos seus profetas e prosperareis. Hoje eu estou sendo um profeta de Deus neste lugar para a sua vida. Se você crer na palavra que eu vos tenho liberado essa noite, o Senhor vos levará de um lugar de derrota, de um lugar de medo, para um lugar de vitória e de concretização da bênção de Deus sobre a sua vida. Você crê? Então aplauda o Senhor. Prosperareis. Na adoração que há fortalecimento, na adoração que gera o discernimento, mesmo que as circunstâncias batem na nossa porta, é na adoração que eu creio que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. É na adoração que eu creio, mesmo que as circunstâncias digam não. É na adoração que a minha fé é crescida, porque eu ouço a palavra de Deus. Pare de ouvir o que as pessoas estão falando negativo contra a sua vida, contra situações. A palavra final é de Deus. E em último lugar, para nós aprendermos com Josafá, para sairmos do lugar do medo, da incerteza, para o lugar da bênção e da promessa. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Levante as suas mãos e declare: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia
dura para sempre. Vou contar até 3, vamos repetir todos juntos, vamos lá? Bem fortes. 1, 2, 3. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ela dura na minha vida, mas dura na sua vida também. Cutuca o crente e fala: a misericórdia do Senhor dura na sua vida para sempre. É para sempre. Para sempre. Porque o Senhor é bom. Então, ao invés de ficar murmurando, renda graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Versículo 22. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os montes de Seir que vieram contra eles e foram desbaratados. Lute com as armas certas. Você é um cristão. Para de lutar com armas carnais. As armas que ele lutou aqui foram espirituais. Pare de querer agir com o braço de carne. Não é na sua boca que está a sua força, é nos seus joelhos. Entra no seu quarto e fecha a porta. Se não consegue ajoelhar, senta. Se não consegue sentar, deita. Mas clame ao Senhor. Pare de lutar com os seus braços. Pare de lutar com a sua carne. Pare de lutar contra as pessoas. Pare de lutar contra marido. Pare de lutar contra esposa, contra amigo. Seja o que for, pare. Deus está dando estratégia. A maior arma que nós temos não está na nossa boca. Repacharalabassúria. Recharamanaia. Deus está mudando história aqui neste lugar. Repacharalabacodaramanaia. Checalamaia. Vamos aprender então com a caminhada de Josafá. Primeiro, o medo pode até bater, mas nós temos que buscar a fonte correta, que é o Senhor. Jejue, clame a Ele, não deixe de congregar, esteja em comunhão. Olhe para somente para o Senhor. Confie no Senhor, porque essa luta não é sua. Tome posição, deixe Deus agir por você. Pare de querer agir. Seja um adorador. Creia nas promessas de Deus e lute corretamente, espiritualmente. E o Senhor irá nessa noite desbaratar tudo que tem vindo contra a sua vida. E eu posso ouvir um amém? O Senhor está aqui. E Ele quer mudar a sua história.